Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How can my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Na paz, na misericórdia do nosso Senhor Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, só por Ele que nós podemos estar aqui essa noite. Eu saúdo a igreja nessa graça, amém? Vamos dar continuidade ao que nós temos aprendido. Semana passada tivemos o pastor Cleiton aqui falando conosco, e um tempo bom, um tempo de aprendizado. Vamos continuar. Quero essa noite, último domingo de novembro, né? O próximo domingo já é dezembro. Essa noite eu quero terminar o livro de Êxodo. É apenas um capítulo e meio, e o demais é a lei ou a construção do tabernáculo, e como eu já tinha combinado, não entraria nesses pormenores devido ao tempo que se levaria para estar entrando nesse detalhe. Então essa noite nós terminamos, e eu peço para que você abra lá no capítulo de número 33. Nós falamos a última vez que estivemos aqui do capítulo 32, onde tivemos o bezerro de ouro, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre, ou terminar, o capítulo 33. Nós vamos ler o verso do 1 ao 3, e aí sim nós estaremos orando. Agradeço a Deus no momento de agradecimento, homens fortes, um tempo muito bom lá na casa do Zaira, né, do irmão Isaías, um tempo gostoso, pela receptividade da irmã Elizabeth e por aquilo que Deus tem feito na vida desses homens. Então, esteja orando na vida dos homens, mulheres. A igreja ela vai tomando forma, e cada integrante é parte da noiva de Cristo. Cada integrante é arrolado no livro da vida. Essa é a verdadeira igreja, e nós suplicamos diante de Deus para que as pessoas que adentrem aqui, para que a Ebenezer, caso Cristo volte essa noite, quem dera volte mesmo, só possa sobrar cadeiras vazias. O verso 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz. Novamente, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto é povo de dura cerviz, ou obstinado, dependendo da versão, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33, do 1 ao 3. Vamos orar essa noite? Pai, nós como igreja, nós suplicamos a Ti. A Sua palavra, ela se discerne espiritualmente, se não for uma ação da Sua graça nos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, se há alguma coisa que está impedindo o Senhor falar conosco, ó Pai, e por graça, que nós possamos estar aqui corpo
e espírito. Que nós possamos estar aqui mentes e corações. Ó Deus, que nós possamos estar aqui totalmente, ó Deus. Que as nossas mentes possam estar firmadas naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Me ajude, sou apenas um instrumento em suas mãos, por graça, Pai. Somente pela sua graça, o Senhor pode falar aos nossos corações essa noite. Ó Pai, que mais que isso, que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, nós suplicamos a sua ajuda, o seu favor essa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós vimos aquilo que aconteceu em Êxodo 32, logo o povo, mesmo sabendo da lei, o conhecimento daquilo que Deus requeria deles, mas logo eles estavam adorando a um bezerro em idolatria. E Deus trata isso. E quando nós chegamos no capítulo 33, o tratamento de Deus é diferente de quando nós começamos o livro de Êxodo. Mas por que diferente? Quando nós iniciamos o livro de Êxodo, lá no capítulo 3, no verso 7, se os amados lembrarem, ali no chamado de Moisés, o capítulo 3 é o chamado de Moisés, Deus, ele olha para o povo e ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Nós aprendemos ali que Deus não é um Deus indiferente, que Deus, ele olha e ele atenta ao seu povo. E no capítulo 3, no verso 7, ele diz: eu tenho visto, eles estão no Egito, ou o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus fala: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto atentamente. Então Deus tinha visto atentamente a aflição do seu povo, mas agora, 30 capítulos, se podemos dizer assim, no capítulo 33, ou tanto que nós já vimos o povo avançar, você vai ler: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Então lá nós temos um povo se humilhando, lá nós temos um povo buscando a Deus, a ajuda, suplicando por socorro ao único que poderia socorrer. E o clamor de Israel tinha obtido a resposta, a graça de Deus. Mas agora, o cântico idólatra do capítulo 32, a única coisa que atraiu para eles foi a voz de severa admoestação, a ira de Deus sobre eles. Então o que mudou? Lá atrás havia um povo quebrantado, lá atrás havia um povo suplicando por Deus, lá atrás nós poderíamos olhar e entender que somente pela graça. Mas aqui nós vimos a arrogância. Faça-nos deuses. Faça-nos deuses. Nós vimos o homem querendo andar por conta própria, com os seus próprios meios. E o primeiro tema que eu extraio daqui, desse primeiro contexto, é a santidade de Deus e o pecado do povo. O povo está em pecado, Deus é santo, e ele fala assim: olha, esse povo é de dura cerviz, é obstinado. Ele termina o verso 3 falando assim que para que eu não te consuma eu no caminho. O amor de Deus protegendo o povo, porque Deus sabe que a santidade dele feriria o povo. Lá em Isaías capítulo 63, nós lemos aqui na terça-feira, a palavra de Deus vai falar: não entristeçais o Espírito Santo, lá no verso 3, para que ele não se torne contra você. Mas como pode isso? Porque o próprio Deus, ele vai tratar o pecado. O Espírito Santo, ele não vai ficar somente triste, mas é o Deus Espírito Santo que vai agir para que haja o quê?
correção, para que haja correção. Então é incoerente as pessoas acharem que pode se misturar o santo com o profano, que você pode ter uma vida de pecado e ainda andar com Deus. Lê do engano. Para a entrada de Deus tem que sair o pecado, é uma vida de santificação, e isso você pode fazer a qualquer momento. A palavra de Deus ensina. João, lá na sua carta em 1 João, ele nos ensina, no verso 9 do capítulo 1, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Então a qualquer momento você pode chegar e sair diante de Deus resolvido. E nós deveríamos entristecer porque o pecado ele quebra a comunhão com Deus. Isso é triste para o povo. Você ouvir do próprio Deus: eu não vou com vocês. O verso 4 ao 6 ele vai dizer assim: e ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Ou seja, o povo começou a chorar. Quando o povo percebeu o que estava acontecendo, quando ele ouviu essa notícia, eles começou a chorar. E seus atavios aqui eram os seus enfeites, eram as suas joias que eles tinham. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, é um povo obstinado, é um povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, ou te destruirei, como diz a NVI. Se eu fosse diante de ti, ainda por só um momento eu destruiria. Agora, pois, ou porém, agora tira os teus atavios, ou os teus enfeites, as tuas joias, para que eu saiba o que te hei de fazer. O Deus está falando: faça isso, para que somente a partir do momento que você arrancar essas coisas e lançar fora, volte aqui para conversar comigo, ou é nesse sentido, vamos continuar a conversa. É isso que ele está dizendo. Tem dever de casa. E Moisés chega e fala para eles exatamente isso: tira os seus atavios. Deus falando, para que eu saiba, ou que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte, lá no Monte Horebe. Ou seja, daquele dia em diante, os israelitas não usaram mais aqueles atavios, aquelas joias. Mas o que esses atavios, o que essas joias têm tanto a dizer? Uma pergunta. Logo atrás nós vimos o povo fazendo bezerro de ouro. Da onde foi que eles tiraram o ouro? Vocês lembram? Dos brincos, não é isso? Dos pendentes. Foi isso que eles usaram para construir o bezerro de ouro. Mas agora eles eram escravos. Pergunta: eles, como escravos, eles não eram assalariados. Escravo é escravo, não tem salário. Então como que apareceu tanto ouro de repente assim para fornecer, para se construir um bezerro de ouro? Da onde veio esse ouro? Deus deu para eles. Essa é a resposta. Deus deu para eles. Onde nós vimos isso? No capítulo 11, o verso 2 e 3, você vai ler: fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Quem deu aquilo para o povo hebreu? Deus. Eles trouxeram do Egito aquilo que Deus permitiu eles trazerem. Deus havia sido gracioso para com o seu povo. Deus havia sido extremamente gracioso. Poderia deixar ele sair com a mão na frente e outra atrás, mas até preocupado, no sentido de zelo, não do que vai acontecer. Deus pega e dá para eles, no sentido até de despojo, porque ele vai usar o termo que ele despojou os egípcios, e alguns creem que isso é até um salário daquilo que os hebreus trabalharam, não trabalharam de graça, vocês receberam, está aqui.
leve embora. Mas ele despojou os egípcios. E quem foi agraciado foi o povo de Deus. A palavra libertinagem significa uso da liberdade sem o bom senso. Às vezes as pessoas usam só para sentido sensual ou sexual. E eles pegaram a graça de Deus e transformaram em libertinagem. E eu já pego e já aplico isso. Quando isso acontece conosco? Quando nós usamos aquilo que Deus nos dá graciosamente em coisas que nos afastam de Deus. Quando nós usamos aquilo que Deus nos dá graciosamente, quando Ele nos concede algo e nós usamos esse algo para afastar-nos de Deus. O dinheiro que Deus te deu saúde, Deus te deu salário, Deus permitiu que você pudesse trazer alimento para casa, mas é esse mesmo dinheiro que vai te trazer a bebida em que você vai gerar escândalo, a bebida que você vai se embriagar, é esse mesmo dinheiro que vai vir o carro e o combustível que vai te distanciar de Deus, é esse mesmo dinheiro que vai fazer com que você gaste com coisas. E Deus, na sua graça, Ele te dá saúde, mas a sua saúde você usa para angariar meios, você usa para angariar coisas nesse mundo como se fosse viver eternamente aqui. Deus te dá saúde, Deus te dá tempo, Deus nos dá isso graciosamente. E nós podemos usar isso com liberdade. O que nós não podemos fazer é usar isso de uma forma que nos afaste de Deus. Eu estava no meu cunhado lá em Jundiaí e ele comprou um hiper super sofá, né? E eu falei para ele, isso não é de Deus. Crente tem que ter sofá de prego, porque eu deitei lá e passei uma tarde tranquilamente, né? E aí a televisão dele, quase metade da parede, e o som, né? Aqueles 7 canal, não sei se sente. E às vezes, amados, minimizando, trazendo para nós aquilo que deveria ser bênção, nós gastamos com internet, gastamos com televisão, gastamos com coisas que nos afastam de Deus. Deus nos deu, nos abençoou e nós não sabemos administrar, usamos a graça de Deus para nos afastar de Deus. Então Deus chega para eles, vocês têm que deixar isso. Vocês têm que deixar isso. Porém, agora tira os seus atavios. Outra lição preciosa que nós tiramos, daqui aprendemos, é só quando somos despojados dos atavios da nossa velha natureza que Deus pode tratar conosco. Tá? A primeira coisa que Deus fala, tem que sair. Tem que sair. E quais são as coisas que têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus? Um pecador despido daquilo que atrapalha a comunhão com Deus, ele pode ser revestido. Porque se aquilo está ocupando um lugar que deveria ser um lugar de Deus, está sendo tropeço. Não tem como ser revestir sem antes despir. E a palavra de Deus, ela sempre trabalha nesse sentido. Aquele que mentia, não minta mais. Lá em Efésios capítulo 4. Antes, fale a verdade para com os outros. Então, tira a mentira, entra a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para que tenha com o que repartir, não para ficar rico. Então, despir-se da velha natureza, daquilo que atrapalha a comunhão com Deus e ser revestido. É necessário que sejamos despojados de tudo que pertence ao ego, à carne, antes de podermos ser revestidos daquilo que pertence a Deus. Então, qual que são os meus atavios? O que foi que Deus me deu, que hoje pode estar sendo tropeço para que eu adore a esse Deus?
E quando nós estudamos ídolos do coração, você vai ver que nós podemos ter muitos bezerros de ouro no nosso coração, coisas que nós idolatramos e que muitas vezes usamos a graça de Deus, aquilo que Ele nos deu, para que isso aconteça. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E a partir dali, eles abandonaram, eles souberam que aquilo era um problema, deixaram e pararam de usar ali no pé do monte. Será que nós conseguimos ter esse senso? Às vezes nós brincamos com o pecado. Será que temos esse senso do que é comunhão com Deus? O que livrou Moisés de não adorar o bezerro? A comunhão. Onde que estava Moisés? O que livrou Moisés de não adorar o bezerro é porque Moisés estava adorando a Deus, porque Moisés estava lá junto com Deus em plena comunhão. Esse é o grande diferencial. Agora, será que nós temos senso que nós somos pecadores dos nossos pecados e que nossos pecados afastam-nos de Deus? E que nós encontramos em Cristo perdão dos nossos pecados? Encontramos em Cristo livramento, descanso para as nossas almas, ou nós flertamos com o pecado e continuamos mesmo sabendo que isso desagrada a Deus? E aí eu faço uma pergunta mais difícil. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado cometido? Não estou falando quando você chorou por um pecado cometido contra você. Não é isso. Quando você realmente sentiu as suas misérias e falou: Senhor, eu errei, eu estou errado, isso tem atrapalhado a minha comunhão com o Senhor. Se entristeceu diante de Deus. E aí Moisés aqui, ele faz um quadro de mediador, né? O verso 7 ao 10 do capítulo 33. Então tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Que privilégio de Moisés, que privilégio! Que privilégio Moisés estar na presença de Deus. Quando nós chegamos em Deuteronômio, que é a repetição da lei, ali você vai poder ler lá no capítulo 34, verso 10, você vai ler: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Será que Moisés viu Deus pessoalmente? A própria palavra vai dizer que não. Ali é o termo imagem, como se fosse a imagem de Deus, não Deus face a face. O próprio texto aqui vai nos responder. Moisés fazia papel de mediador, como nós sempre estamos vendo. Subia a montanha, subia o monte, descia o monte, subia o monte, descia o monte. Agora ele mediava o povo, indo lá na tenda. Mas Moisés fazia o papel em que nós temos hoje em Cristo Jesus. E o que Moisés fazia? Agora imagine você, e a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos sacerdócios. Nós somos representantes diante de Deus. Indivíduos. Você não precisa de uma pessoa te representando
a não ser Cristo Jesus. Você não precisa de um sacerdote, um homem com talvez um chapéu diferente ou com uma autoridade imposta por homens, nada disso. Mas você tem exercido o seu sacerdócio, como a Bíblia nos ensina que nós somos? E Moisés tinha esse privilégio de estar diante de Deus, de chegar na tenda e falar com Deus. E o povo ficava à porta da tenda e ficava olhando, e Moisés ia para a tenda da congregação. Essa tenda da congregação não é o tabernáculo, não é o tabernáculo, não confunda. O tabernáculo vai ser chamado de tenda da congregação depois, mas não era uma tenda que Moisés falava com Deus temporariamente até que o tabernáculo viesse a ser construído. O verso 11 ao 17 vai esclarecer um pouquinho mais do que Moisés fazia com esse privilégio de estar face a face com Deus. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não fazes saber o que hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, ou revela-me o teu propósito. Ele está falando com Deus. E conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. Então aqui Moisés ele está rogando: Senhor, lembra que essa nação é o teu povo, não me deixa cegas, revela-me o teu propósito. É isso que ele está falando. E nós vemos a graça de Deus na resposta de Deus. Respondeu o Senhor, ou então lhe disse: se tu mesmo não fores comigo, aliás, Deus dizendo: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou Deus responde: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Nós vemos aqui Moisés intercedendo pelo povo, mediando o povo, suplicando a Deus, suplicando a graça de Deus. E aí Moisés declara, ele fala: se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. E tem pessoas que acham que pode andar sem Deus. Moisés sabia que não. Que terrível coisa. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Você tem orado por decisões grandes e pequenas? Paulo fala, a carta aos Filipenses, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, lá no capítulo 4. E às vezes nós estamos ansiosos porque nós não atentamos à palavra de Deus. Ele fala: não estejais ansiosos, mas seja conhecido diante de Deus todas as súplicas, todos os detalhes da sua vida. Mas aqui Moisés estava suplicando. É interessante, ele não estava olhando para ele estava olhando para o povo que estava com ele poderia ter aproveitado. É interessante as orações que Deus responde. Normalmente é aquelas que o ego é lançado de fora. Por que Deus respondeu a Salomão? O que nós pediríamos se Deus, o próprio Deus, chega para você e fala: pede qualquer coisa, o que você pediria? A cura de uma doença? O que será que nós pediríamos? E Salomão, Senhor, que eu possa julgar o seu povo corretamente. Ele não pensou nele. E Deus aprova tanto pedido, que fala o porquê que Deus aprovou. Porque você não pediu nem joia, prata, ouro e outras coisas, reinos, os seus inimigos, coisas desse mundo.
eu te darei além de sabedoria, você vai ser o homem mais rico, vai vir riquezas com isso. Por que Deus respondeu? Ele não estava pensando nele. Moisés como mediador. E depois Tiago vai falar lá na frente, vocês pedem, vocês não têm, porque não pede. Porque quando pede para os seus próprios deleites. Está aí um dos erros. E aí, Moisés continua, como pois se saberás agora que tem achado graça aos seus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ele está falando que mais poderá distinguir a mim e o teu povo, nós somos diferentes, não somos? Ele está falando isso com Deus. E aí Deus diz a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Eu te conheço, e realmente você conseguiu essa graça. É isso que Deus está dizendo. Farei o que me pede. Farei o que me pede. Moisés, ele apela para o que aqui diante de Deus? Ele apela para a graça de Deus. Ele chega diante de Deus e intercede por aqueles que ficaram, aqueles que estão no arraial. E quando você ora, quando você chega diante de Deus, o quadro é esse. Eu falo para as pessoas que dizem às vezes, eu tenho vontade de sumir, faça isso. Suma por um tempo, o lugar mais distante que você pode ir é na presença de Deus. Vai lá, entende? Vá. Isso não de uma forma literal, porque na verdade Ele habita em nós. Mas Moisés chega e ele clama. Quando você sai fora do arraial, quando você está na presença de Deus, ou seja, quando você larga as coisas desse mundo, você dobra seu joelho, quando você ora, o que você faz? Por quem você intercede? O que vem na sua mente? E nós temos a oportunidade hoje de estarmos com confiança, com ousadia, o véu foi rasgado de cima a baixo, nós podemos chegar diante da presença de Deus. E o que nós fazemos quando nós chegamos diante da presença de Deus? O que eu faço? Se fosse apenas uma questão de justiça, e muitas vezes nós estamos procurando justiça, Senhor, não é justo. Como pode isso? Não é justo. Se fosse uma questão de justiça, o Senhor só podia consumir o seu povo. Não tinha outra forma. Se ele estivesse no meio do povo, o povo seria consumido, porque era um povo de dura cerviz, era um povo obstinado. Obstinado é aquela pessoa que sabe e ela continua, mesmo sabendo que está errado, ela continua. Isso que é obstinado. Dura cerviz, não se verga, era esse o povo. Então, se fizesse justiça, e nosso Deus não é injusto, e nós vemos isso, que Ele vai fazer justiça, mas lá na cruz. Mas se Moisés pedisse justiça, ele teria um problema. O que ele clamou? A graça. Ele clamou pela graça, porém fala de graça em relação com o mediador, e a própria obstinação do povo torna o argumento para que ele possa pedir. Avança um pouquinho aí no capítulo 34, uma folhinha aí, e lê o verso 9. Moisés chega diante de Deus no verso 9 do capítulo 34 e ele fala: Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é de dura cerviz, obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por sua herança. A única forma dele achar graça, qual que foi? O reconhecimento de que havia pecado. O reconhecimento. Senhor, vá agora no meio de nós, porque este povo é de dura cerviz. Ele fala de graça como mediador, ele fala da própria obstinação do povo, e isso foi o argumento para pedir que Deus andasse junto com ele.
Então, quando você reconhece as suas falhas, o que lhe resta pedir? Senhor, graça. Eu clamo a sua graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, Senhor, mas por graça o Senhor está me dando. O reconhecimento do pecado é o caminho para o apelo e a graça de Deus. Se você não reconhecer que você é pecador, não precisa da graça de Deus. E aí Paulo, lá em Romanos capítulo 6, ele vai falar: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Nós que já morremos com Cristo. É um reconhecimento do pecado e que vem a graça. Agora, é uma oração. Quando nós chegamos diante de Deus, nós suplicamos pela graça de Deus, né? Por nós, pelo povo a qual nós representamos, pelo irmão ao meu lado, por aqueles a qual nós devemos clamar. E a palavra de Deus ensina nós orarmos até pelos nossos inimigos. O povo obstinado pedia a graça ilimitada de Deus. Só Deus poderia suportá-lo em sua infinita graça. Por isso que no verso 14 do capítulo 33 você lê: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Pode descansar, Moisés. Eu irei com você. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. Não vou dar um passo se o Senhor não for comigo. E é tão interessante a nossa dependência de Deus e aquilo que nós já acostumamos, né? Eu me lembro quando ia viajar com a minha mãe, entrava no carro, ela: espera. E ela falava: vamos fazer uma oração, né? E a gente orava para fazer boa viagem e tal, né? Mas aí 10 anos de usina, não, eu oro em casa, mas não faço igual a minha mãe, né? Mas eu lembro disso. Aí tinha aquele temor, aquela coisa: vamos pegar rodovia. E às vezes nós acostumamos tanto que esquecemos. E contamos o quê? Com a graça de Deus, que Ele está vendo todo o contexto, está vendo o nosso dia a dia. Parte preciosa, bendita esperança, a presença de Deus conosco durante a travessia do deserto e no fim descanso eterno. O que Deus está falando ali? Eu vou com vocês no deserto, eu vou estar junto com vocês e descanso não somente agora para as nossas almas, mas descanso eterno. É isso que Deus provém, é isso que Ele mostra, que Ele trabalha em nossos corações. Graça para suprir as nossas necessidades presentes e a glória como a nossa sorte vindoura. Os nossos corações só resta agradecer e falar: Senhor, a Tua graça me basta, a Tua graça me basta. E do 18 ao 23, já acabando, né? A presença de Deus gera o desejo de mais Deus. Quanto mais você busca Deus, mais você vai amar esse Deus, mais você vai querer conhecer esse Deus, mais você vai querer ter intimidade. E ele diz assim, no verso 18 até o 23: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face. Então lembra? Moisés falava com Deus face a face. Isso aqui não está contradizendo. Ali depois, quando você vai ler esse mesmo versículo lá em Deuteronômio, você vai ver que ele usa o termo imagem, né? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, quando a palavra de Deus diz face a face, está falando o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Da mesma forma que ele usava o véu e que existia o véu, possivelmente talvez houvesse um véu entre os dois ali, né? Algo próximo disso. Mas continuando, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha,
e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Você percebe o cuidado de Deus para conosco? Que graça bendita, o cuidado de que a santidade de Deus não exterminasse com o povo, caso ele fosse junto com o povo, o cuidado com Moisés, você não vai poder ver a minha face, o cuidado que Deus tem para conosco, e nós sabemos que isso é providencial, porque Ele providenciaria o Filho. E aí, terminando o capítulo 4, verso 1, então disse o Senhor a Moisés, lembra que ele quebrou as tábuas, as pedras, né? Por causa do bezerro. Lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Agora no capítulo 34, Deus dá as segundas tábuas da lei a Moisés, não mais para ser quebrada, mas para serem guardadas, Olha a graça de Deus. Em Êxodo 34, do 4 ao 8, você não precisa ir lá se quiser anotar, você vai ler assim: então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado. E aí foi quando ele lavrou as 2 tábuas de pedras nas suas mãos, quando ele levou essas 2 tábuas de pedra na sua mão. E você continua lendo: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, e ele faz uma oração magnífica: ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça em terra ou a terra e adorou. E nós terminamos com esse versículo. Como é possível nós lermos aqui que Deus não tem o culpado por inocente e nós somos culpados, e Ele não imputa o pecado? Como isso pode acontecer? Só em Jesus isso é possível. Só em Jesus isso pode acontecer. Como resolver essa questão? Se Deus, de forma nenhuma, Ele tem o culpado, Ele vai inocentar o culpado. Ele vai falar: você é inocente. Ele não vai dizer isso. Pegar alguém que é culpado, alguém que é pecador, e falar: você é inocente. Deus não faz isso. Ele não vai fazer. Mas a palavra de Deus vai dizer nesse paradoxo, né, que Ele não imputa o pecado. Como isso pode acontecer? Paulo responde na carta aos Coríntios: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, primeiro Paulo fala: Deus não imputou em nós os seus pecados, porque Ele estava em Cristo. E no 21 ele vai falar: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Cristo Jesus, acontecesse o quê? Fosse feito justiça por nós. Então Cristo, Ele pagou pelos nossos pecados. Quando vemos Deus assim, quando nós vemos a revelação daquilo que Deus fez para conosco, a nossa atitude deveria ser igual a Moisés, a atitude de se prostrar e adorar a esse nosso Deus. A atitude que convém a um pecador remido,
lavado pelo sangue do Cordeiro, recebido na presença de Deus por graça. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar essa noite. Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ó Pai, que nós possamos essa noite colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Se há coisas em nós que há necessidade de mudança, se temos usado aquilo que o Senhor nos deu por graça de forma errada, de forma que atrapalha a comunhão com o Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Mostra-nos aquilo que tem atrapalhado. Que nós possamos usar aquilo que o Senhor nos deu em graça com sabedoria, ó Pai. Que nós não possamos nos colocar num jugo a qual o Senhor já retirou, mas nos dê sabedoria para administrar tudo o que o Senhor nos dá, desde saúde, tempo, dinheiro, seja o que for que o Senhor tem nos dado em graça, que nós possamos usar para a glória do seu santo nome, ó Pai. Deus, ao mesmo tempo que nós, como sacerdócios, nós possamos clamar pelas pessoas que estão à nossa volta, como temos aprendido na igreja de Sardes, ó Deus, que há pessoas que estão na CTI espiritual, há pessoas que estão enfermas e quase morrendo, e o Senhor desafia a sua igreja a socorrer essas pessoas. Ó Deus, abra nossos olhos, e que nós possamos ser usados como instrumento Teu para com essas pessoas. Te agradecemos essa noite. Desde já, Pai, peço pela cirurgia do Edinho, o Senhor possa estar com ele, com toda a família. Nós suplicamos como igreja, Pai, que eles possam saber que há Deus em Israel, que o guarda de Israel não dormita. Ó Pai, cuide dessa família, proteja-os, ó Pai, por graça. Nós suplicamos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim despedidos. A comunhão faz parte do culto.